Eu sou chamado nessa noite para a gente poder comemorar 500 anos da Reforma. Mas a Reforma não começou em 1517. Muitos homens e mulheres morreram defendendo o Evangelho de Cristo e defendendo que a igreja estava se afastando do Evangelho de Cristo. 100 anos antes, por exemplo, de Lutero aficionar as suas teses, dele nascer, John Hus morria queimado vivo. E muitos outros depois dele foram perseguidos. Nós comemoramos agora em 2017, 500 anos, comemorando 31 de outubro, porque as 95 teses foram colocadas na porta da igreja do castelo. Porém, em 4 de setembro, Lutero já tinha também divulgado 97 teses. Ele gostava de fazer tese, né? E 4 de setembro, Lutero fez algo muito interessante. Ele divulgou 97 teses, não em relação a práticas da igreja. Ele divulgou 97 teses em relação ao pensamento da igreja. Porque todos os reformadores, antes e depois de Lutero, entenderam que conversão vem do coração e na mente, antes de mudar sua prática. Você age conforme você acredita. Então Lutero, em 4 de setembro, ele colocou 97 teses contra a escola escolástica, que era quem dominava o pensamento da igreja naquela época. Em 31 de outubro, foi quando ele fez algo mais visível, porque ele não apenas divulgou, ele foi lá e aficionou na igreja do castelo as 95 teses, agora também falando das práticas da igreja. As 5 solas que a gente fala, elas não são teses de Lutero, elas são um resumo, então ela vem depois, na verdade, do que Lutero fez, e são um resumo do que os reformadores fizeram. São as bases que conduzem a nossa igreja hoje também. Você é salvo sola gratia, somente pela graça. Não tem que fazer obras por isso. Você alcança a salvação sola fide, somente pela fé. Você conduz sua vida e sabe quem é o verdadeiro Deus e a forma verdadeira que Deus quer que você viva, só a Escritura, somente pela Escritura, e não por quem diz que tem uma revelação sobrenatural além da Escritura. Glória, toda e qualquer glória e agradecimento, sendo de glória a alguém, de adoração, sole Dio glória. Glória somente a Deus. Não são a pessoas, não são a líderes, não são a estátuas, não são a nada. Somente a Deus. E nessa noite a gente vai conversar de uma dessas solas, uma das doutrinas que os reformadores defenderam tão fortemente também. Que esse hino que nós cantamos, tanto o cântico quebrantado quanto o hino que cantamos, fala exatamente dessa doutrina. Fala daquele que é o único, que é a única coisa que precisamos para viver e ser salvos. Solos Christus, somente Cristo. Você não precisa de obras, você não precisa guardar sábado, você não precisa seguir regras, você não precisa ser posto numa forma, você não precisa de nada disso, só precisa de Cristo. Ele é único, Ele é incomparável, Ele é o Senhor da igreja, Ele é toda a criação feita por Ele, para Ele e por Ele. Tudo volta até Ele, Ele é a máxima revelação de Deus. É nele que as coisas convergem. É por ele que estamos aqui hoje. É pelo que ele fez naquela cruz que nós temos salvação. Somente Cristo. E nada além dele. E os reformadores entenderam isso. Que a igreja estava tentando criar regras absurdas, formas, invenções de moda, sacrifícios, propósitos, coisas de caminhadas, andar de joelhos, subir escadaria. Isso não é novo não, tá? Isso tudo é velho. Esse negócio de pessoas que fazem um monte de coisas que a gente por aí é velho. Naquela época também faziam.
vendia-se a fé de várias formas. Naquela época vendiam, ou pelo menos tentavam vender pedaços de cruz e coisa assim. Hoje em dia vendem caneta ungida, Bíblia ungida, não sei mais o que. Então tudo que os reformadores defenderam lá, nós continuamos a defender hoje, porque nós ainda precisamos hoje. Mas essa doutrina solo Christus é uma doutrina que causa muita confusão. Aliás, todo o Evangelho causa muito problema. Por quê? Porque hoje, mais ainda na história do socialmente correto, há uma questão de uma doutrina inclusivista na igreja, e que tem tentado adentrar a igreja de Cristo. Só tem um problema: o Evangelho de Cristo é exclusivo. Ele não é inclusivo. O que ele inclui são pessoas regeneradas na família da fé. Por que ele é exclusivo? Porque o Evangelho de Cristo Jesus declara que ele é a verdade. Então, por definição, se algo é a verdade, todas as outras coisas são o quê? Falsas. Se você aceita então o Evangelho de Cristo como verdadeiro, automaticamente você está declarando que tudo fora do Evangelho de Cristo é falso. E Cristo exige exatamente isso. Cristo traz a nós exatamente isso. Ele não usava palavras leves, e ele não dá margem para que se tenha outras coisas. É somente ele. Todas as coisas são dele. Mas de repente você olha para mim e diz assim: mas pastor, eu já ouvi tanto dizer que todos os caminhos levam a Deus, e por isso vai se formando tantas religiões e tantas formas, que afinal, de qualquer forma, nós vamos chegar a Deus. Vamos chegar a Deus. Não é assim que o Evangelho diz. Não é assim que Cristo declara, porque ele declara que ele é o único caminho. Então, nem todos os caminhos vão chegar a Deus. Mas por que então que a gente inventa tantas religiões diferentes? O homem, quando foi expulso do Éden, desde que saiu do Éden, que Cristo colocou, ou que Deus colocou lá no Éden, os querubins, para que o homem não pudesse voltar, o homem tem tentado achar um caminho de volta. E na maioria das vezes ele inventa o caminho de volta. Ele inventa o caminho que vem pela moralidade. Ele inventa os caminhos que vêm pela meditação, por filosofia, por esforço humano, por penitência. O homem vai inventando vários caminhos para tentar voltar até Deus. Essa é uma dificuldade humana. Só tem um problema: quem expulsou o homem do paraíso, do Éden, foi Deus. E o único que pode mostrar o caminho de volta é o próprio Deus. E por que isso? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, foi ele que expulsou. Terceiro, ele que sabe onde é que ele está. Então, o quarto, só ele conhece o caminho de volta. E ele mostrou ao homem o caminho de volta. O caminho de volta é exposto, por exemplo, em João 14,6. Vamos ver juntos? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A resposta de Jesus é parecida com uma ilustração de um homem que precisava atravessar um deserto. E para poder atravessar o deserto, assim, bom, se eu entrar pelo deserto sozinho, vou me perder e vou morrer. Eu preciso de um guia. E ele contratou um guia. E aí, quando eles chegaram no deserto e começaram a caminhar, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, o que ele via? Areia, porque no deserto não tem caminho, só tem areia. E aí ele virou para o guia e falou assim: qual caminho nós vamos pegar? Não estou vendo nenhum caminho. E o guia olha para ele e responde: eu sou o caminho. Eu sei para onde eu estou indo. Não, fica tranquilo, atravessa esse deserto direto. Eu sei o caminho. Eu sou o caminho. Esquenta a cabeça com a estrada, não tem estrada. O caminho sou eu. Essa é só uma ilustração de quem está atravessando o deserto. Mas essa é a mesma verdade que Jesus traz para nós. Não há um caminho que você invente. Não há um caminho para você olhar e ficar: não, é só eu fazer isso. Não tem obras, não tem dinheiro para você pagar, não tem nada disso. O caminho é o próprio Cristo. Ele é o guia que te leva até Deus. E Ele é o único guia. Nós precisamos entender que essa declaração de Jesus significa uma coisa muito direta. Ela significa, em primeiro lugar, que se Ele é o caminho, não há outro caminho.
Uma segunda coisa que ele está dizendo é que se ele é a verdade, tudo fora de Jesus é mentira. E a outra coisa que ele está deixando claro é que se ele é a vida, fora dele só tem morte. E percebam que Jesus não está dizendo que ele é um caminho, ele está dizendo que ele é o caminho, porque não tem outro. Ele não está dizendo que ele é uma verdade, ele está dizendo, nem está dizendo que ele é toda a verdade, ele está dizendo que ele é a verdade, não existe outra. Assim como ele também está dizendo que ele é a vida. Então ele é todo o caminho pelo qual você precisa andar, ele é a única verdade que você precisa conhecer, e ele é a única vida que você precisa viver. É isso que os reformadores pregaram e defenderam fortemente. E você está achando que é só aí que Jesus fala isso? Não. Em vários momentos ele declara que ele é a porta, que ele é o bom pastor. Aliás, quando ele declara que ele é a porta que leva até os céus, é muito interessante todo o texto, porque ele vai dizendo que todo aquele que não entra pela porta, ou seja, que não entra por ele, é ladrão e salteador. Percebe que Jesus não pega leve? Ele não deixa margem para outro local. Ou você acredita nele 100%, ou não acredita nele, não tem meio termo, não tem termo mais ou menos. Só Cristo, por isso diz, somente Cristo. Não tem invenção de moda no meio, não tem algo a mais. Não tem Cristo é fazer mais alguma coisa, é somente Cristo. Toda vez que você pensar que tem que fazer algo a mais, não é Cristo e vir à igreja todo domingo, não é Cristo e guardar o sábado, não é Cristo e pagar uma penitência, não é Cristo, mas eu também preciso, não é Cristo, mas eu também preciso. Somente Cristo. Mas pastor, e a mudança de vida que tanto se fala, ela é natural para quem verdadeiramente tem Cristo. Porque quem tem Cristo também ama a palavra dele e acerta a vida na palavra dele. Porque quem tem Cristo vive só por ele, quer viver como ele, quer andar como ele andou, quer fazer tudo como ele. Ele é único, ele é incomparável. Se nós pensarmos um pouco sobre salvação, as pessoas às vezes falam que salvação é meramente vir na igreja, é se batizar, salvação é cumprir rituais, salvação é de repente você ir lá e pagar algum tipo de penitência ou fazer algum tipo de oferta. Bom, vamos lá. Vamos pensar em salvação do jeito de Jesus. Eu separei só alguns textos ali que falam de salvação do jeito de Jesus. Olha como é que Jesus fala de salvação. Ele diz em Mateus 11:28 o seguinte: vinde a mim. Todos os textos de Jesus vão ser assim. Ao longo de todo o Evangelho. Ele vai dizer em Mateus 8:22, 9 ou 19:21, segue-me, siga a mim. Ele diz em João 7:38, aquele que crê em mim, não é em outra coisa. Ele diz aí em João 15:5, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou ele fala em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho, ou em algumas versões desobedece o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você sabe? É a mim, é ao Filho, é a Jesus, e somente a Jesus. Não é líder religioso, não é a obras, não é a dinheiro, não é nada disso, é a Jesus. A Cristo, somente a Cristo. E é isso que nós precisamos defender. E é isso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos ter claro em nossa vivência, em nosso modo de vida, para não cair em várias esparrelas que são pregadas, ou não cair na mão de falsos mestres e falsos profetas. Aliás, uma das formas de você reconhecer falso profeta é que normalmente ele não fala de Jesus. E quando fala, ele distorce. Quando fala, ele dá sempre jeitinho dele de distorcer.
Porque não é suportável um falso profeta verdadeiramente pregar Jesus e quem ele é. Somente Jesus. Então essa é a dificuldade também da nossa sociedade, mas é a dificuldade da sociedade da época. Porque a sociedade não quer essa exclusividade, ela não quer aceitar que o Evangelho de Cristo é exclusivo e não admite nada fora dele. Não quer aceitar que há uma verdade absoluta. Há um niilismo na sociedade hoje, inclusive ensinado nas escolas, de que você não deve usar frases absolutas, você não deve acreditar que algo é absoluto. O Evangelho de Cristo é absoluto, ele não abre margem para mais ou menos. Se você não acreditar nele de forma absoluta, acredite, você não o conhece, você não sabe quem ele é. Você pode viver na igreja, você pode fazer um monte de coisa parecida com um crente, mas não sabe quem ele é. Então quando a gente estuda solo Cristo, nós vamos estudar um Jesus que é único. E aqui é que eu gostaria de nessa noite principalmente desenvolver com vocês. Jesus precisa ser único em nossa vida. Se nós temos somente a Cristo, se ele exige exclusividade, então nós temos que crer que não há ninguém comparável a ele, correto? Amém? Estão comigo? Temos que saber se ele detém tudo isso. Aliás, geralmente quando um pastor faz apelo, ele costuma dizer: você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Vocês conseguem entender o que significa essas duas coisas? Se ele é suficiente, não tem nada fora dele. Ele é suficiente, não precisa fazer nada além dele. E se ele é único, não há outro Salvador fora dele, não há ninguém comparável a ele. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que nós entendemos é que Jesus é único. Nós vamos aprender na própria palavra dele que ele é único no seu nascimento. Passa aí para mim, olha. A palavra de Deus diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. Ele é único no nascimento, porque ele é o único que nasceu de uma virgem. Maria só deixou de ser virgem depois do nascimento dele. Até o nascimento de Cristo era virgem. Anos e muitos anos antes, um profeta chamado Isaías profetizou que o Salvador do mundo nasceria de uma virgem. Mais ou menos uns 100 anos depois de Isaías, o profeta Miqueias profetizou que este Salvador nasceria numa cidade, Belém. E muitos anos depois disso, Jesus nasceu de uma virgem e em Belém. Então o nascimento dele é único, não há outro nascimento igual dele na história. Mas Jesus não é apenas único no nascimento, Jesus também é único em sua natureza. Ele é o único que é 100% homem e 100% Deus. Na palavra de Deus nós vamos encontrar que ele é 100% homem. Ele nasceu de uma mulher, conforme Mateus 1,25. Ele se desenvolveu como qualquer criança, conforme Lucas 2. Ele teve sede, conforme João 19,28. Ele teve fome, Mateus 21,18. Ele cansou, como João 4,6. Ele sentiu alegria, Lucas 10,21. Ele sentiu tristeza, Mateus 26,37. Ele sentiu amor, João 11,5. Ele sentiu compaixão, Mateus 9,36. Ele se surpreendeu com algumas coisas, Lucas 7,9. Ele sentiu ira, Marcos 3,5. E ainda tem outros textos que comprovam que ele era 100% homem, como eu e você, com sentimentos, com formas. E aliás pode surpreender vocês, mas Jesus também tinha as necessidades fisiológicas que nós temos. Ele ia ao banheiro como eu e você. Te choquei? Mas é verdade. Ele era um ser humano 100% humano. Mas ele também é o único 100% Deus. Em sua única natureza, ele é 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia vai revelando para a gente. Ele conhece todas as coisas. Textos de Mateus 18, 20, 28, 20, Atos 18, 10, mostra que ele conhece tudo. Ele está em toda a parte, Mateus 8, 26, que é a onipresença e onisciência, atributos apenas de Deus.
Ele não depende de coisa alguma fora dele mesmo para ter vida. João 1,14 revela isso. João 14,6 mostra isso. João 8,58 também mostra isso. Ele governa todas as coisas. Mateus 28,18 diz isso para nós. Apocalipse 19,16 e 1,5. Ele jamais teve princípio de existência e nem terá fim, como nós vemos em João 1,1. Olhamos também em João 8,58. Ele é o Criador de tudo, Colossenses 1,16. Em outras palavras, tudo que Deus é, Jesus também é, porque Jesus também é 100% Deus. Explicar isso eu precisaria de uma mensagem só para isso. Não dá para fazer hoje. O básico que você precisa entender é que não é que uma hora ele era homem e uma hora ele era Deus. Ele era os dois juntos. Quando Jesus estava comendo, ele era 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele era 100% homem, 100% Deus. Em todos os momentos, quando ele andava, quando ele falava, em tudo, 100% homem, 100% Deus. E não há nenhum outro ser em toda a história como ele. Nenhum outro ser tem a natureza dele. Então ele também é único em sua natureza. Terceira coisa que nós podemos aprender é que Jesus é único no tempo. João, volta, 3. Não, volta para o 2 que eu vou explicar o 3. Faltou o slide, gente, foi mal. Slide 3, Jesus é único no tempo. Vamos abrir a Bíblia então? Vai para João capítulo 1, por favor. Já sei, quando estava fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, escrevi no slide. Em vez de... Não devo ter duplicado ele, escrevi achando que dupliquei. João 1, capítulo 1, versos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz escola bíblica. Então vamos lá, João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. O que significa isso? Que Jesus ele é único no tempo. Ele é além do tempo. Antes que o tempo fosse criado, ele era. Antes que a terra fosse criada, ele era. Antes que eu e você nascêssemos, ele já era. E ele continua sendo. E continuará sendo. Mesmo quando os nossos tempos terminarem, ele permanecerá sendo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele também é o fim. Tudo está nele. Ele é único no tempo. Em quarto lugar, Jesus é único no seu ensino. E aqui eu vou compará-lo a alguns dos grandes mestres da história. Nós temos aí Sócrates, por exemplo. Sócrates ensinou... Pode ir, Ana, no 4. Agora eles estão começando a me deixar na mão. Sócrates ensinou por 40 anos. Nós temos um outro filósofo muito falado que é Platão. Ele ensinou por 50 anos. Aristóteles ensinou por 40 anos. Jesus ensinou por apenas 3 anos. E nenhum filósofo, líder político ou líder religioso impactou o mundo mais do que ele, seja aqueles que nasceram antes ou aqueles que nasceram depois da vida terrena de Cristo. Em 3 anos, o ensino de Cristo mudou toda a história e impactou e continua impactando todo o mundo. Por mais que homens estudem muito e tentem ensinar e falar e tudo mais, não conseguem se aproximar do que ele faz. Porque o ensino de Cristo era ensino com autoridade. Lucas capítulo 4, versos 31 e 32, eu acho que eu coloquei o vídeo no meu passe, olha. Está ali. O texto diz para nós: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha, apareceu. E aí eu quero que vocês pensem em Jesus agora apenas como homem. Apareceu o sujeito, filho de um carpinteiro,
naquela época não era grande coisa, nem tinha grande estudo. E ele começa a ensinar. O normal é que ninguém prestasse atenção nele. Mas as pessoas eram tão impactadas por aquilo que fluía. Não era apenas pelo que ele falava, era por tudo que fluía dele, por toda a autoridade do ensino dele. Tudo o que ele dizia impactava seus corações. Tudo o que acontecia com ele mudava as suas vidas. A forma como ele falava do Antigo Testamento, a forma como ele ensinava sobre Deus, eles nunca tinham visto nada parecido. Nenhum dos grandes mestres da época conseguia falar como ele, com tamanha autoridade, com conhecimento como ele, porque ele falava daquilo que ele conhecia por completo. A autoridade fluía dele, ela não era de mera leitura de livros. Eu falo para vocês como quem estuda a palavra dele para transmitir a vocês, mas ele é a palavra. Eu transmito a palavra, ele é a própria palavra. Eu transmito o poder dele através da pregação do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Então ninguém tem a autoridade de ensino como ele. Ninguém impactou o mundo no ensino como ele. A quinta coisa que nós aprendemos, que os reformadores nos ensinaram através de seus estudos, é que Jesus é único em sua influência. Através do seu ensino e de sua vida, o ensino cristão influencia todo o mundo até hoje. Não importa se é filosofia, não importa se é cultura, ciência, sociologia, em cada lugar de cada parte da sociedade há influência de Jesus Cristo na vida das pessoas. Além disso, nós ainda aprendemos o seguinte: Jesus nunca pintou um quadro, mas os quadros lindos foram pintados por grandes mestres da pintura, inspirados em Jesus Cristo. Ele nunca escreveu uma poesia, mas grandes poetas da história escreveram poesias inspiradas na vida dele. Jesus nunca escreveu uma música, mas nós cantamos belas músicas que foram escritas pela mudança de vida que ele provocou nos seres humanos. Jesus nunca ensinou numa universidade, mas as grandes universidades da história, assim como as principais universidades de hoje, como Harvard, como Yale e algumas outras, foram fundadas por cristãos, por aqueles que ensinam através de Cristo, que foram dados pela vida de Cristo. Ele influencia e influenciou e vai continuar influenciando em toda a história. Sua influência é tão grande, sua presença é tão forte, que a gente tem pessoas inclusive tentando debochar dele. Nós temos pessoas tentando falar mal dele. Ninguém consegue ficar indiferente à presença de Jesus Cristo, mesmo 2000 anos após a sua morte terrena. Isso por quê? Porque ele permanece vivo. Se você for a vários lugares do mundo, você vai encontrar a tumba de Maomé, a tumba de Buda e muitos outros lugares. Vai encontrar lá na tumba de Jesus, se você encontra o corpo dele, os ossos ou qualquer resto dele. Ele não está lá. E há muito tempo ele não está lá, porque ele permanece vivo até hoje. E a presença dele é viva e sentida ainda hoje. E se esse lugar, Jesus é único na história. Ele é único em sua moralidade, em sua santidade e em seus valores. A palavra mostra para a gente que Pilatos não encontrou culpa nele, que os seus acusadores não encontraram culpa nele, porque sua moralidade, santidade e vida não podiam ser tocadas. Sua santidade é superior a qualquer outro mestre. Maomé, por exemplo, já disse que se Deus não tiver misericórdia, não tem esperança. Mas Jesus não fala assim. O que Jesus disse: a não ser que você não crê em mim, você vai morrer no seu pecado, como a gente lê em João 3,36, parafraseando João 3,36. Buda diz: eu sou um homem em busca da verdade, mas Jesus afirma categoricamente: eu sou a verdade, como nós vemos em João 14,6. Ele é incomparável. Não tem ninguém na história, não tem nenhum outro ser ao qual possamos comparar a não ser com ele mesmo. Não há nada para comparar. Não há forma de se comparar. Sua autoridade é maior do que qualquer outro. Ninguém
em toda a história teve autoridade como ele. Em último lugar, nessa noite, que eu quero compartilhar com você, é que Jesus é único também em sua autoridade. Ele é único na autoridade do seu ensino. Como a gente viu em Lucas 4, 31 e 32, ensinava com autoridade que nenhum outro na história teve. Ele é único na autoridade nos fenômenos naturais. Nós vemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, o registro de que Jesus acalmou tempestades, de que ele estava dando ordem ao vento, ele dava ordem ao mar, ele poderia dar ordem a qualquer outro ser, como deu a figueira e ela murchou. Todos os fenômenos naturais o obedecem, toda a criação o obedece. Sua autoridade então é plena também sobre esses fenômenos. Sua autoridade é plena sobre as doenças. Jesus curou várias doenças, entre elas doenças que as pessoas sabiam que somente Deus podia curar. Naquela época, uma delas, por exemplo, era curar cego de nascença. Nenhum profeta nem nada curava cego de nascença, somente o Messias era capaz de fazê-lo, e ele curou o cego de nascença para mostrar claramente quem ele era, para mostrar que sua autoridade ia além da de qualquer outro. A sua autoridade era plena até mesmo sobre os demônios. Em Marcos 1, de 21 a 26, nós vamos ver que quando ele chega no lugar de um menino endemoniado, os demônios vão conversar com ele, ele não deixa nem falar. Ele vira para o demônio e diz: cala-te, deixe-o agora, e ponto. Em outro momento, o menino gadareno está cheio de demônios nele. E aí os demônios olham para ele: o que eu tenho contigo? E já sabem diante de quem estão. E prestem atenção que no texto, os demônios viram para Cristo, veio uma manada de porcos e dizem assim: nos permita sair dele e entrar na manada. Ele, que com a sua autoridade, permitiu que assim fosse feito. Até os demônios tinham que obedecê-lo, ou têm que obedecê-lo. Seu nome é sobre todo nome. A autoridade de Cristo é sobre os pecados. Entre outros textos, Marcos 2, de 1 a 12, mostra que quando Jesus curou um paralítico, que ele virou para ele e falou: seus pecados são perdoados. E somente Deus perdoa pecado. Nenhum homem tem autoridade para perdoar pecados. Nós perdoamos ofensas que as pessoas não fazem. Pecados somente Deus perdoa. O texto ainda nos mostra que a autoridade de Jesus é sobre a morte. Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, quando todos achavam que não era mais possível. Ele ressuscitou a filha de Jairo, mas mais do que isso, para mostrar claramente a sua autoridade. Ele morreu, e ao 3º dia, ninguém foi ressuscitá-lo. Ele levantou da morte. Ele venceu a morte. E assim ele mostra a sua autoridade plena também sobre a morte. É por isso que o nome dele é sobre todo nome. Toda a autoridade, conforme Mateus capítulo 28, verso 18, foi dada a ele. Ele está sobre toda e qualquer autoridade. Está acima de todos os nomes. Ele é Senhor dos senhores, é Criador das coisas, e Ele é o Rei. E eu deixei ele marcado diferente para lembrar que Ele é o Rei, acima de qualquer outro rei. Não há nenhuma autoridade acima dele. E esse Rei foi que morreu por você e por mim, para que pudéssemos ter salvação. Precisamos somente do Rei, de nenhum outro rei além dele. Esse Rei ao qual a Bíblia fala, esse Jesus que é único, que nada pode comparar, esse Jesus que é suficiente. Eu fiquei pensando em como encerrar a mensagem hoje com vocês. E aí fiquei pensando sobre a questão dele ser o Rei. Ele é o meu Rei. E aí eu lembrei de uma mensagem do reverendo S.M. Loveridge, pregado em 1976, e que até hoje a gente estuda essa mensagem e ela impacta a vida de muitas pessoas. Eu peguei um pedacinho dessa mensagem, porque eu não sei se vocês conhecem o meu Rei. Eu não sei se vocês conhecem o meu Rei.
Eu não sei se vocês conhecem o rei. Então, depois de mostrar várias dessas coisas de toda a autoridade, como meu rei é único, eu gostaria de terminar apresentando melhor ainda e talvez de uma outra forma esse rei, o meu rei. E eu quero terminar lendo então para vocês uma parte do sermão do reverendo Lodge. E ele diz assim: a Bíblia diz que meu rei é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei de justiça, ele é o rei das eras, ele é o rei dos céus, ele é o rei da glória, rei dos reis e senhor dos senhores. Este é o meu rei. Será que você o conhece? Meu rei é um rei soberano, não há como medir o tamanho do seu infinito amor, sua força é imensurável, ele é totalmente sincero, ele é eternamente constante, ele é imortal e gracioso, ele é imperial e poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Será que você o conhece? Ele é o maior fenômeno que cruzou os céus da terra. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecado, ele é a pedra fundamental da civilização, ele é incomparável, não há ninguém antes dele, e ele é a ideia mais elevada na literatura, ele é a maior personalidade da filosofia, ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira, ele é o único qualificado para ser o único e suficiente Salvador. Será que você realmente o conhece? Ele me dá força quando eu estou fraco, ele ouve a petição daquele que é tentado e provado, ele é o Salvador, ele dá força e sustenta, ele protege e guia, ele cura os doentes, ele limpa os leprosos, ele perdoa os pecados, ele perdoa os devedores, ele liberta os cativos, ele defende os fracos, ele abençoa os jovens, ele serve ao abatido, ele lembra dos anciãos, ele reconhece o diligente, ele traz beleza ao mundo. Será que você o conhece? Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a porta para a libertação, ele é o caminho para a paz, ele é a estrada para a justiça, ele é a direção da verdade, ele é a rota da santidade, ele é o portão da glória. Você realmente o conhece? Sua vida é incomparável, ele é bondoso, sem limites, sua misericórdia dura para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra me satisfaz, sua graça é suficiente, seu reinado é reto, seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Como que eu posso conseguir descrever esse Deus? Sim, ele é indescritível, sim, ele é incompreensível, sim, ele é invencível, nada pode resistir à sua força, você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode tirá-lo do seu redor, você não pode viver mais que ele, sim, você não pode viver sem ele. Os fariseus não suportavam, eles descobriram que nada podia o impedir, Pilatos não encontrou culpa nele, Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde alcançá-lo, seu túmulo não pôde segurá-lo. Ele é o meu rei, esse é o meu rei, esse é Jesus, único e suficiente Salvador, e não é necessário nada além dele para que você tenha uma vida eterna. Rejeite qualquer outra coisa, rejeite qualquer pessoa que diga outra coisa, você só precisa dele. Amém?